Olá, então conforme falado aí e o pedido também de vocês, hoje eu vou gravar esse vídeo falando a respeito do desenvolvimento neuropsicomotor do bebê e da criança e como nós, mães, pais, cuidadores diretamente envolvidos na criação dos nossos filhos, podemos estimular e otimizar esse desenvolvimento. Então hoje eu vou falar a respeito do desenvolvimento do bebê de 0 a 6 meses. Nesse período existe alguns marcos importantíssimos no desenvolvimento que eles precisam necessariamente acontecer para que o bebê possa se desenvolver com saúde. Cada marco tem um tempo importante de ser considerado para que ele aconteça, mas ele também não é um tempo tão rígido assim. Então, vou falar mais ou menos os períodos que os marcos acontecem, mas pode ter alguma variação de alguns dias para menos e alguns dias para mais, tá bom? Desse período que eu vou falar. Então, o primeiro marco importante do bebê são os 3 meses. É quando ele consegue ter o desenvolvimento, sustentar a cabeça. Então, é quando ele tem equilíbrio na sua cervical. Acompanha o desenvolvimento da coluna cervical. Então é quando o bebezinho já começa a sustentar a sua cabeça, porque quando ele nasce ele é todo molinho, todo molenguinho, vive na posição fletida. Então os 3 meses é um marco porque sustenta então a sua cabeça. Existem formas que a gente pode estimular e desenvolver essa sustentação da cabeça. Isso vai acontecer naturalmente num bebê saudável. Todos os bebês saudáveis que não têm diagnosticado alguma doença, eles vão sustentar a sua cabeça por volta dos 3 meses de vida. Mas existem coisas que nós que estamos cuidando mais perto do bebê podemos fazer para estimular esse desenvolvimento dessa musculatura. Então é muito importante que a gente deixe o nosso bebê de barriguinha para baixo. Porque muitas vezes a gente deixa ele só de barriga para cima, olhando, pra gente, e deixa o bebê assim. Então é importante que ao longo do dia, mais de uma vez por dia e todos os dias, a gente coloque o bebê 10, 15 minutinhos de barriga para baixo. Isso vai estimular o controle da sua cervical e a musculatura que a gente chama de eretora do tronco. Se você não colocar o seu bebê de barriga para baixo, provavelmente ele vai sim conseguir sustentar a sua cabeça por volta dos 3 meses ou até um pouquinho mais. Mas é importante que a gente tenha essa consciência de que a gente pode otimizar, estimular com maneiras simples, sem ter muitas atividades, não precisa de muito brinquedo, não é nada disso, é posicionamento. Então, assim, sempre deixe o seu bebezinho de barriga para baixo. Ele vai reclamar um pouquinho, porque no começo ele não vai gostar. É possível que se você tiver feito isso logo depois de uma mamada, aconteça um golfo. Então, não tem problema, tá? Deixa, limpa o golfo e se ele reclamar demais, tira um pouquinho, depois volta. Eu fazia muito com a minha filha. Assim, você pode usar o espaço que você tiver, Eu recomendo sempre essas brincadeiras e esses posicionamentos no chão, porque aí tem risco de queda. Agora, um bebezinho de 3 meses, geralmente ele ainda não rola, mas é sempre bom tomar cuidado. Então, você pode fazer na sua cama, você pode fazer no sofá, desde que você esteja bem atento mesmo a qualquer movimentação do bebê, Então, o que eu fazia com a minha filha? Eu brincava, a gente tem um tapete no quarto dela e eu coloquei um espelho montessoriano, que eu recomendo muito esse espelho montessoriano. Eu coloquei ele bem rentezinho ao rodapé, ele é de acrílico, então não tem problema, não quebra. Se a criança depois crescer e ficar batendo no espelho, por exemplo, não quebra, é de acrílico. Então eu coloquei ele bem rente ao rodapé. Então, quando ela estava de barriga para baixo, que ela levantava um pouquinho a cabeça dela, ela já conseguia se olhar no espelho. Então, é um bom estímulo, porque aí o bebê já começa a visualizar alguma coisa. Então, sempre eu colocava ela de barriguinha para baixo, de frente para o espelho.
E também, aí depois vocês podem fazer mais treinos de pegar o brinquedinho, né, e balançar para um lado e balançar para o outro. E aí o bebezinho com a cabeça sustentada, ele pode olhar para um lado, ele pode olhar para o outro e desenvolvendo essa musculatura posterior, né, que a gente chama da musculatura extensora do tronco. E aí, logo na sequência, por volta dos 4 meses, sempre lembrando que pode ser um pouco antes e pode ser um pouco depois, o bebê ele vai começar a rolar. Então, outra brincadeira legal para vocês fazerem com os bebês é não entregar o brinquedo na mão do bebê, né? Isso é um hábito muito comum e a gente pensa, coitadinho, vamos entregar o brinquedinho na mão dele. Mas eu nunca entregava o brinquedo na mão da Maria Júlia. Então eu deixava ela de barriguinha pra cima e aí eu balançava assim um chocalhinho, né? E eu ia acompanhando, ela acompanhava a cabeça, às vezes ela já até ia com a mãozinha, e aí eu jogava o brinquedinho assim um pouquinho longe, mais perto, né? Não tão longe, pra ela ir lá buscar o brinquedinho dela. E aí chamava ela e ficava batendo perto do brinquedinho pra ela poder girar, né? Se ela não girasse, tudo bem, não precisa se desesperar porque o bebê não girou, né? Faz isso todos os dias, isso é estímulo, então isso é brincadeira, é pra ser feito diariamente, né? Então, às vezes se não foi na primeira, foi na segunda e continua e todo dia. Eu fazia isso todos os dias com a minha filha, vários momentos do dia, né? E aí depois o próximo marco é o bebê conseguir sentar, né? O sentar, ele é feito gradualmente. Ele começa um sentar com apoios. Então o bebê, a gente geralmente, a mãe ou o cuidador coloca o bebê sentadinho e ele apoia as duas mãozinhas para frente e ele fica sentado com apoio. E depois ele consegue sentar sem apoio. E o sentar sem apoio é por volta dos 6 meses. Por isso que a introdução alimentar começa nos 6 meses, porque a coluna, ela tem direta ligação com a mandíbula e a maxila. Então, quando a gente tem uma sustentação correta da coluna na posição sentado, aí eu digo a gente, o bebê, ele pode deglutir os alimentos com menos risco de engasgo. Por isso que é muito importante que a gente espere até os 6 meses para começar a introduzir qualquer tipo de alimento que não seja leite materno ou fórmula. Justamente por conta dessa mecânica mesmo do trato digestivo, que inclui o deglutir, né, que tem direta relação com o alinhamento da coluna. E mesmo que o bebê não tenha dentinho, nada disso, já tem relação com a posição da mandíbula e da maxila. E, consequentemente, com o posicionamento da cervical, né? Então, assim, um marco é pré-requisito para o próximo. Então, sentar, necessariamente o bebê precisa ter o equilíbrio da sua coluna cervical, né? Então, um marco acontece, depois o outro marco acontece. Em relação ao sentar, a gente pode desenvolver tanto, brincar tanto. Existem 2 coisas que eu não recomendo mesmo como fisioterapeuta, que é um brinquedinho, nem sei o nome dele, que é como se fosse um saquinho assim, sabe? Que coloca as 2 perninhas do bebê e o bebê fica dentro desse saquinho com o brinquedo em volta com um monte de estímulo. Eu não recomendo esse brinquedo porque provavelmente o cuidador vai deixar o bebê lá se divertindo por conta própria com os brinquedos e ele tem um apoio, então ele não vai conseguir sustentar o seu corpo sozinho, ou por outra, pode até conseguir, mas pode demorar um pouco. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele vai respondendo conforme as ações e reações. Então, uma vez que o bebezinho vai ficar sentado, que aí ele vai tentar tirar a mão, ele vai cair um pouquinho, né? Então, isso vai ativar aquela musculatura para ela contrair, para não deixar o bebê cair na próxima vez. Então, é como se fosse uma reação ao cair, uma reação ao tombo, é a musculatura se fortalecer e sustentar o tronquinho, né, do bebê. Então, o que eu recomendo? No chão, né? Um tapetinho, EVA, que é mais molinho, porque às vezes seu bebê bate a cabeça, não tem risco. Então, um EVA, um tapetinho em cima e almofadas embaixo.
em volta, mas não é a almofada segurando o bebê, é a almofada ao redor, para se o bebê cair, ele bater a cabecinha na almofada e não machucar, tá? Uma coisa muito importante é a gente ter em mente de que cair não é ruim para a criança, cair é aprendizado. Então, não tente evitar as quedas, né? Claro que é importante a gente tomar alguns cuidados, coisas que são previsíveis a gente pode cuidar, mas falando assim, numa maneira geral, não tente evitar as quedas do seu bebê, porque essas quedas vão ser a reação para a musculatura sustentar naquela posição. Então, em relação ao sentado, existem muitas brincadeiras, né? Você pode pegar o chocalhinho, ele sentadinho, olhar para um lado, olhar para o outro, fazer a movimentação da sua cabeça, da sua coluna cervical, enquanto sentado, né? Você pode também colocar um brinquedinho um pouco mais distante, que aí o bebê ele vai para pegar e volta, né? Ele vai fazendo essa força. Engraçado, uma brincadeira que eu descobri. Os cabelos grandes meus, né? Usou sempre ele preso, maternidade. E aí eu tava segurando, a gente descobriu juntas, eu e ela. Eu tava segurando a minha liguinha de cabelo e aí ela segurou a liguinha do outro lado. E aí ela puxava a liguinha e eu fiquei segurando. Então ela ficava fazendo uma força, puxando a liguinha. Aí depois eu voltava, aí ela voltava. Foi uma brincadeira assim muito instantânea, assim, natural, que a gente descobriu e que eu vi nesse momento, assim, a musculatura dela trabalhando para sustentar a posição sentada, né? Fazendo uma força também já da musculatura abdominal. Então, essas são os marcos principais dos 6 meses, que é a sustentação da cabeça, o rolar para um lado e para o outro, o sentar com apoios e o sentar sem apoios, né? E uma coisa muito legal também que eu acho importante falar é que o bebê, ele é um bebê de colo. Eu sou super a favor do colo, dei e dou muito colo para minha filha. Minha filha tem 2 anos e 2 meses hoje. E dou muito colo ainda até hoje para minha filha. Mas é muito importante também a gente soltar o nosso bebê no chão. Por quê? Porque com o chão ele vai se movimentar para sair daquela posição que às vezes é desconfortável para ele, né? Então é dar esse estímulo. O bebezinho, ele não precisa de muitos brinquedos, sabe? Um chocalhinho, uma coisinha simples, não precisa de muitos estímulos. Eu digo sempre, um chão limpo é tudo que um bebê precisa para se desenvolver. E eu digo chão limpo, limpo de sujeira, né? Eu tiro o sapato para entrar na minha casa, porque desde quando a minha filha nasceu, ela já tá no chão da minha casa. Então, eu digo sujo de sujeira, né? Mas, por exemplo, eu tenho um gato. O gatinho fica sempre dentro do apartamento, ele não sai, ele não pisa no chão, tá? Assim, tem a sujeirinha lá do pelo dele, mas não é uma sujeira de contaminação, de coisas ruins da rua, né? Então, eu digo assim, um chão limpo nesse sentido, sempre com cuidado para essas coisas, né, de vírus, de bactérias, de vermes, enfim, é uma coisa que a gente precisa mesmo tomar cuidado, mas também sem neurose, né, porque a vitamina S, que é a vitamina de sujeira, é saudável sim, desenvolve a imunidade dos bebês. Então, o bebê, ele é de colo, mas não fica o dia todo com esse bebê no colo, porque senão ele vai ficar sempre molenguinho, sempre acostumado a estar no colo. Solta esse bebê, coloca ele no chão, coloca ele para brincar, coloca música, coloca chocalho, chama ele, chama pelo nome, faz careta, olha no olho dele, fecha o olho, abre o olho, bota a língua para fora, faz careta, o bebê gosta de careta. Então, é legal também, assim, esse contato visual, né? Expressar brava, feliz, coisas que o bebê tá aprendendo. Tudo para ele é aprendizado. Então, vai explicando e vai falando. Sempre falei com a minha filha como se ela fosse uma adulta, né? Assim, claro que com brincadeira, com carinho, com amor, mas eu nunca falei a palavra errada, nunca fiquei falando, ai, te pepecinho lindo do meu coração, sabe? Falei, amor, mamãe te ama muito. Sempre assim, as palavras bem nítidas, porque aí ela vai entendendo o que significa aquelas palavras. O bebê, ele já entende tudo,
desde quando ele tá na barriga, desde quando ele nasce. Depende ainda dele conseguir se expressar, mas ele vai entendendo. Então, sempre conversa com seu filho, com a sua filha, como se ele estivesse entendendo. Fala o passo a passo do que está sendo feito na sua casa. Eu sempre falava, agora a gente vai trocar a fraldinha, tá cheia de xixi, vamos colocar uma fraldinha sequinha, vamos tomar banho, vamos dar um mamazinho. Sempre acompanhando a rotina da casa, né? Ela nunca ficou muito perdida, assim, não sabia o que ia acontecer. Ela sempre soube e até hoje eu sempre explico para ela tudo o que vai acontecer nesse dia, o que talvez vai acontecer amanhã, se é alguma coisa diferente. Então, é isso. Dos 0 aos 6 meses, é isso. Tá bom? Se vocês têm alguma dúvida, manda aí nos comentários que a gente vai respondendo. Valeu!